Missão e função, gramaticalmente, têm o mesmo significado. Mas será que internamente são as mesmas coisas? Vamos conferir. Salve, gente bacana! Hoje nós vamos falar para vocês de uma pequena, significativa e importante diferença entre missão, essa atividade, essa condição, esse projeto, esse trabalho que todos nós, de uma maneira ou de outra, temos quando chegamos no planeta Terra. E vamos falar da sua diferença exatamente da função. Algumas pessoas chamariam de tarefa. Muito bem. Para que possamos entender significativamente a diferença entre uma e outra, muito embora, se você pegar o seu dicionário, vai verificar que existe lá uma similaridade muito grande, missão, tarefa, atividade, quase uma é sinônimo da outra, mas internamente nós precisamos entender, para o nosso conforto intelectual, para o nosso conforto emocional, psicológico, até mesmo metafísico, que existe sim uma diferença significativa. Pois bem, vamos ser bem práticos e objetivos nessa explicação, para que todos possamos compreender e entender. Enquanto não terrenos, enquanto seres siderais, enquanto seres espaciais, ou então enquanto seres que não estamos encarnados no próprio planeta Terra, nós, dotados dessa consciência maior e superior, temos então um projeto, uma função, uma atividade que queremos trazer para realizar aqui no planeta. Não importa qual seja a tarefa. Seja desenvolver uma grande vacina ou um grande tratamento que solucionará de repente uma dificuldade na área da saúde, ou seja simplesmente ser pai e mãe de uma criança que será depois avô de um outro neto que dentro de uma grande família irá trazer de repente uma revolução na área da tecnologia, na área da ciência ou até mesmo na área da espiritualidade. Então, estarmos com o nosso corpo físico encarnado, trazendo um espírito, uma alma, uma essência, um espaço de consciência, no próprio planeta Terra em si, é sim uma atividade muito importante e que cada um de nós, às vezes em aspectos coletivos, a exemplo de ser o pai ou mãe de um filho, em que concerne depender de um grupo de pessoas, ou um estudo que será desenvolvido filosoficamente, ou cientificamente, academicamente, e que depende de um grupo de pessoas, um trabalho de laboratório, um trabalho de pesquisa em campo, na lavoura, na agricultura, ou dentro de uma sala de aula, em que depende necessária e diretamente da ação de outras pessoas em conjunto. Tanto aqui, encarnado, quanto no plano intermissivo ou no plano sideral, importa saber que temos companheiros, parceiros que vão nos auxiliar a desenvolver essa tarefa. Ocorre que existe uma diferença significativa entre a missão, que não está no patamar ainda do encarne na Terra, e depois do ato em si do encarne no planeta, que tem sim, por si só, a sua vontade, a sua atuação e a sua influência planetária e do sistema coletivo. Então vamos esmiuçar isso. Quando não encarnados, podemos ter um projeto muito grande. E esse projeto maior nós podemos designar com o nome de missão. Essa missão, como já adiantamos, ela pode ser individual ou coletiva, em que grupos de companheiros descem ao planeta Terra num processo de encarne na primeira vez e depois de reencarne em sucessivas existências para então realizar a missão maior no planeta Terra. Mas como é que isso se dá?
Ora, a partir do instante em que estamos encarnados, nós precisamos alimentar, nutrir, gerar energia suficiente e manutenção e sustentação dessa própria carne, desse próprio invólucro em que a nossa essência, a nossa consciência se encontra. Para isso, o sistema então nos oferece condições necessárias, adequadas, para que tenhamos então uma vida suficientemente confortável ou agradável ou bastante para que o corpo possa resistir às intempéries. Bem, então, diante disso, passamos a ter então uma função no planeta Terra. Está associada diretamente ao nosso trabalho, à nossa atividade do dia a dia. Seja essa atividade, seja essa profissão, seja essa função, qual for, dona de casa, costureira, padeiro, entregador de pizza, cirurgião cerebral, professor, bombeiro, policial, seja qual for a atividade que vai nos exercer o retorno suficiente para que tenhamos condições de suprir o nosso corpo físico, para então, com consciência, realizar a nossa missão aqui no planeta. Pois bem, ocorre que o sistema não só oferece condições, mas também exige, em contraparte, o retorno dessa oferta, onde acaba, em muitos casos, na grande e massacrante maioria, mudando totalmente o projeto principal, primordial da missão, que era antes do encarne no planeta Terra, antes de estar aqui vestidos com o traje do nosso corpo e sofrer todas as influências que o planeta por si só exerce, a exemplo das intempéries, ou seja, calor, frio, vento, gravidade e assim por diante, do próprio planeta sozinho. O sistema, em contrapartida, vai também exigir de nós todo um retorno, ou seja, trabalha, 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 reproduz, 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 morre, 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 e paga, 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 paga. Nesse aspecto, nesse viés, a nossa missão passa em função direta da nossa vivência aqui no planeta Terra estar alterada. Muitas vezes em 180 graus, ou seja, você está indo para cá e é obrigado a ficar aqui. E, é claro, hoje em dia a grande maioria inconscientemente não percebe isso, mas alguns estão despontando, despertando, tendo uma inquietude interna de que existe um algo maior que precisa ser realizado. E em função direta disso, a função que hoje, ou a atividade que hoje estamos exercendo, passa a se tornar algo complexo e até mesmo diverso da nossa missão. Pois bem, para conforto de todos, precisamos necessariamente entender que o próprio planeta está passando por uma transição geográfica, sideral, astronômica. Todas essas mudanças fazem com que o planeta realinhe-se em seu eixo orbital e também quer ajustar-se com a sua parte interna, a sua parte astralina, que vai fazer com que ele se encontre fisicamente com a outra faixa de vibração maior em que ele se enquadrará. Todos nós que estamos trabalhando com nossas atividades, sejam quais forem, a partir do instante que temos uma certa percepção de que estamos bem realizando aquilo com carinho, afeto, determinação, não necessariamente resignados, mas gostando no mínimo daquilo que estamos fazendo, ou verificando a importância dessa atuação, faz com que a nossa função se converta em energia suficiente para auxiliar o planeta de uma maneira geral, holística, a missão maior que o próprio planeta em si possui dentro de um sistema, gerando energia suficiente para uma transição. Nesse cenário, muitas pessoas que estão percebendo a sua missão também estão entrando em processos de tristeza, agonia, depressão, coisas do gênero, que vão fazer com que essa energia retorne ao sistema de uma maneira satisfatória contra não só a missão, mas contra a função. As pessoas estão desistindo de si,
estão desistindo de insistir nesse trabalho maravilhoso, seja qual for o que você está fazendo neste momento. Nesse cenário, precisamos perceber que hoje, talvez a missão a qual viemos ao planeta Terra, ou já está cumprida e não precisa mais ser feita, apenas precisamos honrar com a nossa existência e não nos sujar mais, ou essa missão já é obsoleta, já mudou e nós continuamos sofrendo porque queremos realizar uma missão a qual não mais tem sentido de ser, porque o planeta se ajustou com outras pessoas que já fizeram outras missões por aqui e geraram energia suficiente, um campo de egrégora adequado ao ajuste dessa missão, que já não tem mais necessidade de ser. Portanto, entendermos isso é fundamental para que então tenhamos apenas a nossa função de uma maneira tal que nos traga satisfação, conforto, alegria, contentamento, nem que seja mínimo e pífio, mas nos livra pelo menos da massacrante ideia estagnada, ultrapassada, de que precisamos honrar com qualquer outro tipo de missão. Bem, como é que eu vou saber então se eu cumpri ou se a minha missão já foi ou se ela já está obsoleta? É simples. A partir do instante em que você tem essa inquietude dentro, que faz com que você reverbere a necessidade de saber e conhecer, vai fazer com que você primeiramente se sinta confortável com a função, com a atividade, com a tarefa que você está realizando. Em segundo lugar, se a sua missão não foi cumprida e ainda é oportuna a realização dela, você será, através da função, conduzido internamente pelo suporte, pelo amparo, pelos companheiros que estão ao teu redor, metafisicamente ou fisicamente falando, que chegará através da sua atividade, seja ela qual for, de maneira tal que emprestará recursos ectoplásmicos, energéticos, mentais, astrais, suficiente para que essa missão possa sair adiante, seja ela qual for. Em relação direta com a necessidade que algumas pessoas têm desesperada de descobrir qual a sua missão, nós adiantamos muito carinho, muito cuidado com isso. Por quê? Algumas pessoas estão dizendo nomes internos, algumas pessoas estão dizendo chaves, algumas pessoas estão dizendo qual é e qual foi e qual será a sua missão. Se você for pego por alguém que lhe vai lhe passar uma informação dessa magnitude, fique atento, pois você pode sim receber uma informação genuína e legítima, mas que vem de um outro até você. E aí você não terá condições de dar conta daquilo, pois pode ser algo muito desagradável ou algo que não coaduna com aquilo que você está vivendo neste momento. A exemplo, larga desse emprego e vai arranjar outro. Larga desse companheiro, desta companheira e vai viver sozinho, sozinha. Ou case-se com fulano ou cicrana, porque eles é que vão te ajudar nessa atividade. E hoje você tem uma família constituída, ou está planejando constituir uma família de uma maneira diferente, arranjar um trabalho em função direta do que estudou. Você precisa mudar de país. Não estamos nem falando em bairro, estamos falando de país. Será que você faria um salto tão grande assim se outra pessoa viesse te falar? Será que você teria realmente um eco tão grande dentro de você que acataria, acolheria uma orientação terceirizada? Será que se você recebesse essa orientação direta dos mundos internos, dos mundos astrais, do teu verdadeiro e real ser interno, será que ainda assim você teria coragem de fazer uma mudança tão grande? Portanto, reflita sobre isso. Analise com carinho essa ânsia e essa necessidade de descobrir qual é efetivamente a sua missão, pois ou ela já é obsoleta, ou já foi realizada por outros, inclusive por você, em tempos de outrora, ou talvez ela não tenha mais necessidade de ser realizada. Pois se você a descobrir e tiver condições de realizar, está tudo muito bem. Mas se você descobrir e não tiver condições, coragem, hombridade de ser adiante, você pode, de repente, entrar em um processo depressivo.
porque não teve coragem de sair adiante. Então, atento ao que anela, atento ao que busca. Por isso, o conhecimento, a informação, expande suas percepções e o coloca numa condição mais tranquila e serena contigo, consigo, com você. E aqueles que o cercam estarão melhores. E você então poderá produzir, gerar suas funções dentro do planeta Terra, vivendo em um sistema que cobra e exige de você, mas de uma maneira mais saudável, confortável, num bem-estar que alcança todos. Reflita sobre isso com carinho, com muita atenção. Um abraço e até mais.